Amigas e amigos da Mil por hora de mais conteúdo inédito no canal falando de Fórmula 1. Bom, a gente sabe que no esporte e na vida, nem sempre a gente tem uma segunda chance, uma terceira chance para mostrar o seu potencial, o seu talento. Às vezes os tombos são tão grandes que a gente acaba colocado para escanteio, acha que não vai dar, que a vida deu tanta rasteira que a gente não vai dar a volta por cima, mas sempre há um jeito, sempre há uma saída. E quem nunca deixou de acreditar que havia uma saída para a sua carreira foi o mexicano Sérgio Pérez. Afinal de contas, ele estreou pela Sauber, fez 2 temporadas pela equipe helvética e em 2012 deixou uma impressão fortíssima. Afinal de contas, com o carro de uma equipe média, ele foi 2 vezes segundo colocado nos grandes prêmios da Malásia e da Itália, em Monza. E isso fez com que o Sérgio Pérez conseguisse um contrato para ser piloto da McLaren na temporada 2013. Mas foi exatamente o primeiro ano pós o período em que a McLaren, de 98 a 2012, era uma força da categoria. E o Pérez foi muito prejudicado. Ele não teve as performances que se esperavam, acho que foram depositadas esperanças demais no piloto mexicano e ele também não correspondeu. Terminou o Mundial de Pilotos em 11º, não foi aquilo que se imaginava que ele pudesse fazer, e depois disso ele foi para a Force India, que é uma herança do que foi a Jordan dos anos 90, que depois seria a Midland, depois a Spiker. A equipe de Vijay Mallya sucumbiu diante dos problemas de fraude fiscal do seu proprietário, do seu então proprietário, foi absorvida por Lawrence Stroll, virou a Racing Point e mais do que nunca, na última temporada, Sérgio Pérez aprendeu o que é ser Best of the Rest. Best of the Rest normalmente é apelidado aquele piloto melhor do resto, tirando as equipes grandes. Em 2020 as equipes grandes só foram a Mercedes e a Red Bull. A Ferrari desta vez não estava no protagonismo, não estava ali para ter pilotos até 5º e 6º lugar, ou ser terceira colocada, ou ser vice-campeão mundial de construtores, ou ser campeã, como já foi em outras ocasiões. Então tudo isso tornou muito mais fácil a tarefa do Sérgio Pérez, muito embora o piloto não tenha disputado 2 das 17 corridas do calendário de 2020, mas numa corrida monumental em Sakir, chegou a sua primeira vitória na Fórmula 1, a primeira de um piloto mexicano em meio século, desde que Pedro Rodrigues vencera em Spa-Francorchamps no GP da Bélgica em 1970 com uma BRM. O Sérgio Pérez já era o último mexicano desde o Pedro Rodrigues a ir ao pódio. Isso se passaram mais de 40 anos. Pedro Rodrigues foi ao pódio pela última vez na sua penúltima ou última corrida da carreira, que foi o GP da Holanda em Zandvoort, em 71, quando terminou em segundo também de BRM. Então a vida ofereceu a Sérgio Pérez essa segunda chance. E ele agora tem essa oportunidade através da Red Bull. A Red Bull que precisa se aproximar da Mercedes no campeonato de construtores. Precisa colocar um piloto para pôr mais pressão em Max Verstappen. Mostrar que o holandês é o número 1, mas dar a Sérgio Pérez uma condição crível para que o mexicano pelo menos seja uma ameaça a Valtteri Bottas, que não faz nem cosquinha ao Hamilton, quanto mais ao Verstappen. Em condições normais de temperatura e pressão. Então vamos ouvir o que o Sérgio Pérez tem a dizer sobre a primeira vez em que ele andou num carro da Red Bull. Não é no RB16B, ele andou no RB15 de 2019, mas traz as primeiras impressões dele sobre o novo carro e a nova equipe. Confira aí. Estoy muy contento, ha sido mi primer día con Red Bull Racing. Increíble, la verdad, creo que puedo ver el potencial del auto desde... Estou feliz, foi o meu primeiro dia com a equipe. É incrível, pude sentir o potencial do carro assim que saí no pit lane. Foi um dia especial, sem dúvida, mesmo se tivéssemos o tempo que a gente esperava nesse período do ano aqui em Silverstone, com muita chuva. Mas acho que fizemos um bom trabalho. Aún así creo que hemos hecho un buen trabajo. Cada vez me sinto mais confortável com o meu assento, com os pedais, com o volante. Acho que tudo isso ajuda a chegar bem preparado para os primeiros treinos do Bahrein. E nessa temporada vão ser muito limitados. Bastante limitado essa temporada. Legal, né? Você vê aí o brilho nos olhos do Sérgio Pérez. É aquela coisa, Eye of the Tiger, como falava o Apollo Creed pro Rocky Balboa. É preciso, às vezes, recobrar esse espírito competitivo que o Sérgio Pérez sempre teve, mas uma coisa é você ser piloto da Racing Point, outra é ser piloto da Red Bull.
Ele sabe da responsabilidade e sabe também que é preciso uma boa comunicação com os membros da equipe para tudo estar no ponto antes dos testes de pré-temporada, que são bastante limitados nesse ano, que serão disputados apenas em Saquinho. Fala, Pérez. It's very good to get these days with the team, to get to know my boys, to get to know the engineers. É muito bom ter esses dias com a equipe para conhecer meus engenheiros, meus mecânicos, ter uma conversa mais fluida. Porque a forma como eu explico o carro é diferente do que eles estão acostumados e vice-versa. Ficar confortável no cockpit é importante. Então, quando chegarmos ao Bahrein, poderei me concentrar apenas em obter o desempenho certo. Porque, como você sabe, um dia e meio no carro não é nada. Portanto, quanto mais fizermos aqui, melhor estaremos preparados para o primeiro teste. The more we can get done here, the better we will be prepared for the first test in Bahrain. Bom, e para terminar, apesar de ter sido um carro já defasado, um carro de 2 anos atrás, vamos ouvir o que o Sérgio Pérez tem a dizer sobre o primeiro contato que ele teve com o carro da Red Bull em Silverstone. Será que ele achou tão diferente assim dos carros da Force India e da Racing Point que ele andou guiando de 2014 até 2020? Olha, 6 anos, 7 temporadas numa mesma equipe, numa mesma estrutura, não é brincadeira. E para mudar é preciso ter muita força de vontade, é preciso ter todo um contexto favorável, e o Pérez teve. Vamos ouvir. Desde que salí a la pista pude sentir que el auto tiene muchísimo potencial, es muy diferente a lo que assim que entrei na pista, pude sentir que o carro tem um grande potencial. É muito diferente do que tenho dirigido em toda a minha carreira na Fórmula 1. O motor, os freios, o volante, a aderência. É uma sensação diferente quando você dá uma volta. No geral, estou muito feliz, porque pude ver o potencial desse carro. Em geral, estou contente porque puedo ver o potencial que tem o auto. Então é isso, gente. Sérgio Pérez mostrando mais uma vez que a vida, às vezes, tem sempre razão. Ela pode não ter razão pelos motivos certos. Às vezes é por motivos tortos, mas o mexicano mereceu uma segunda chance. Tem tanta gente na vida merecendo uma segunda e até uma terceira chance que vocês não têm ideia, não é mesmo? Pois é, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, ative as notificações no sininho, se inscreva no clube de membros do canal A Mil por Hora e concorra a esta caneca, ou melhor, a estas canecas, já que uma é para o clube de membros, exclusivo para quem tem participado dos planos Spa-Francorchamps a R$ 4,99, Monza a R$ 7,99 e Le Mans a R$ 39,99, e 2 para a turma geral. Claro, tá todo mundo podendo concorrer, inclusive o pessoal do clube de membros. Aí, tá vendo, né? O pessoal do clube de membros pode ganhar 2 canecas, mas 2 são gerais para quando chegarmos até 3.000 inscritos. Combinado? A gente se vê na próxima. E nessa terça-feira, não esqueçam, tem live 8h30 da noite, horário de Brasília, com o craque, com o mestre, com o meu amigo querido Lito Cavalcante. Você não vai ficar fora dessa, né? Participe com perguntas e ative o superchat. A gente quer, ó, din-din, sempre bom. Bye, bye.